Estamos de volta no canal trazendo mais um vídeo para vocês e hoje saiu na Netflix um documentário sobre o caso Eloá e a gente vai relembrar todos os detalhes e algumas curiosidades que algumas pessoas podem não saber aqui no vídeo. Exatamente. Pois é, vamos falar do famoso sequestro que parou o Brasil em 2008, quando a Eloá, que tinha apenas 15 anos, ficou em cárcere privado, gente, por 4 dias. No próprio apartamento onde ela morava com a família. Fica até o final do vídeo para você relembrar essa história com a gente. Não esquece de deixar seu like, verificar se você é inscrito no canal, que é muito importante. E também não esquece de deixar aquele comentário sobre o que você achou desse caso, se tem alguma coisa aqui que você não sabia antes. A Eloá começou a namorar com o Lindenberg quando tinha apenas 12 anos e ele já tinha 19. E esse é um dos primeiros detalhes que já faz muito. Já diz muito sobre o caso, Já diz muito né? sobre o caso, porque ela é uma pré-adolescente namorando com um jovem, né? Exatamente. Já adulto, já né? paga. 19 anos. Aí já tinha maioridade penal, né? A partir Já dos tinha. 18. Então nós temos 7 anos de diferença aqui e já é algo já é algo muito complicado de você ter uma relação com essa diferença de idade e pessoas que já tinham uma vida muito. Já trabalhava e tudo mais. O Lindenberg já podia estar trabalhando e aí lá brincando de boneca. Gente, e se eles você tinham um pensar, tipo assim, relacionamento. 2 anos antes desse namoro começar, ela só tinha 10 anos. Tá louco. Que é muito infantil. Então, assim, é absurdo essa diferença e como essa menina começou a namorar muito nova. Ela era muito nova. E aí eles ficaram 2 anos e 7 meses, basicamente, a relação, mas muitas idas e vindas, muitas. Até porque, gente, você não tem como esperar uma maturidade num relacionamento desse, né? Pelo amor de Deus. Eram muito novos. E tipo assim, ela Ela é literalmente uma criança. é literalmente uma criança e tava brincando com suas amigas ali. E ele, já uma pessoa adulta, Pois é. tendo uma relação com a criança, eu não sei se isso era 100% aprovado pelos pais também. Pois é. Se é aquele famoso namoro na porta, né, que a gente falava há alguns anos atrás. Sim. Ou se era só um namoro, tipo assim, que os pais não sabiam. Não, os pais sabiam, os pais tinham conhecimento que ela namorava. Entendi. E aí, um mês antes de todo esse caso acontecer, esse relacionamento chegou ao fim. Alguns falam que ela que terminou, outros falam que ele que terminou. Mas a gente sabe que um mês antes esse relacionamento acabou. Mas o Lindenberg, queria reatar de qualquer jeito. Só que a Eloá decidiu que ela não queria mais. E aí, até que o fatídico dia 13 de outubro de 2008, Eloá, que já com seus 15 anos, Lindenberg aos seus 22 anos. E aí, numa segunda-feira que é de praxe, né? Você volta à rotina ali, né? Quem trabalha, trabalha. Quem tem escola, vai pra escola. Exatamente. Aí a Eloá, ela sai da escola, e aí ela sai da escola com uns amigos, que são a Nayara, que vai acabar ficando muito conhecida nesse caso também, o Vitor e o Iago. Sim. Então ela sai com uma amiga e 2 amigos, e aí eles vão para o apartamento onde a Eloá morava. E aí eles estão lá no apartamento, parece que a Eloá vai fazer um almoço ali para eles. Junto com a Nayara, né? Isso. E os meninos estavam no computador ali, a gente não sabe se foram fazer de repente um trabalho escolar. A Nayara fala coisa, isso, né? Que eles vão pra casa da Eloá pra fazer esse trabalho escolar. E quando eles estão lá, eles são surpreendidos. Na verdade, a Nayara fala que ela tá arrumando a cama, eu acho, e a Eloá vai fazer a comida, e aí são surpreendidos com a chegada do Lindenberg, e ele já chega com uma arma na mão e falando terror, que vai todo mundo morrer. Então, assim, são 4 adolescentes e um adulto. Ele era o único adulto. Ele era o único adulto, né? E o único adulto no espaço onde tá com a arma na mão. Então, a partir desse momento, já começa todo o rebuliço aí, e que infelizmente chega em uma fatalidade. Sim. Que a gente já sabe o que aconteceu, porque a gente era muito midiático, né? A gente era criança, né? Eu tinha 13 anos nessa época. Nossa, mas eu tenho uma lembrança muito forte desse caso Você ligava a televisão assim, gente, até era Ana Maria Braga, era Hoje em Dia da Record. Aí à tarde tinha Sônia Abrão, tinha a Datena. E a gente vai chegar lá, porque a gente vai chegar nessa parte aí da imprensa, mas a gente só sabe que assim, a gente ficava, era do início do dia até o final da noite, sabendo tudo que estava acontecendo. E Lindenberg chega lá no apartamento e mantém todos refém. Só que a Nayara dá uma entrevista pra Globo depois que tudo acontece, ela falando que os meninos ficaram muito assustados com toda a situação, eles ficarem se tremendo e ficarem pálidos. E aí ele vai e deixa os meninos saírem no final do dia. Então
Ele chega no mesmo dia, à noite, ele fala pros meninos, vocês estão liberados. Só que um dos meninos era o namorado da Nayara. E ele não gostava do outro amigo, porque ele achava que o outro amigo deveria ter alguma coisa ali com a Eloá, aquelas coisas de escola. E a Nayara diz que os meninos ficam tão assustados com a situação que o Lindenberg fica com dó, entre aspas, dos meninos e deixa ele sair. Porque naquele momento a raiva dele era com a Eloá, pra Eloá, né? E também tinha raiva na Nayara, porque a Nayara era a melhor amiga da Eloá. E ele achava que a Nayara que era responsável pelo término namoro, né? Entre os dois. Tanto que ele chamava ela de Barbie. E ele falava, a vida da Barbie é muito superficial. Ela vai morrer, primeiro eu vou matar ela pra você sofrer, e depois eu te mato. Era o que ele dizia pra Eloá. Sim, ele colocou muito terror na Eloá, né? O que a gente sabe é que durante esse tempo, esses dias, esses 4 dias, né, que durou aí o cárcere privado, ele colocava muito terror nas meninas, principalmente na Eloá. Então ele usava a Nayara também como uma das formas ali de maltratar a Eloá. De, tipo, eu vou matar a sua amiga na sua frente, eu vou machucar ela. Então eu fico só imaginando todo o terror psicológico que ele fez ali. Exatamente. E aí, pra piorar toda essa situação, no dia seguinte, né, então no mesmo dia ele libera os meninos, no dia seguinte ele libera a Nayara. Só que aí, como uma parte ali da estratégia, né, a negociação entre o Lindenberg e a polícia, a Nayara, ela volta ao apartamento. E aí a Nayara, ela afirma que ela não teve escolha, que a polícia falou assim, não, você tem que voltar. E, gente, esse caso, ele é tão absurdo que não conversa, era uma criança, sabe? Era uma criança de 12 anos. E eles não conversam com os pais, eles simplesmente... Pra pedir autorização do pai pra pedir autorização, tipo, a Nayara pode voltar pro local do crime, que até então não era um crime, não tinha ainda... Tinha, né? Porque cárcere privado já é crime. Já tava em sequestro ali, né? Não, simplesmente acharam de bom tom pegar uma criança de 12 anos e colocar de volta numa situação de perigo. Totalmente perigo, né? Até porque Nayara não morre, mas Nayara também é atingida pelo Lindenberg. E aí a gente abre uma aspa aqui, né? Porque quando a Nayara é liberada, o Lindenberg só libera a Nayara porque a Nayara, o Lindenberg conversa com o pai da Nayara e fala, eu estou libertando a sua filha porque eu estou te dando mais uma chance de você ser um pai presente na vida dela. Dizem que o Lindenberg não tinha um pai presente dentro de casa. E já tinha mais de um ano que a Nayara não viu o pai. Então, naquele rebuliço, todo mundo, porque a gente vai chegar lá, nessa questão de ligações e ligações e ligações. Então, o pai e a avó da Nayara conversa com o Lindenberg. E aí o Lindenberg libera ela. E aí no outro dia, a Nayara está dormindo, a polícia vai até a casa dela. E pega ela de volta, leva ela com a mãe dela lá pra base, onde estava tendo a operação. Somente a Nayara entra nesse lugar. A mãe da Nayara fica fora. Nessa base. E aí, quando o policial fala, você vai voltar pra lá, a mãe da Nayara não teria o que fazer, porque ela nem sabia o que ia acontecer. Gente, agora pensa se essa menina também, se acontece o pior com ela, dela chegar a falecer. Entendeu? Como que essa polícia dá conta de falar assim, mãe, tudo bom? Então eu peguei a sua filha aqui e botei a sua filha pra morrer ali. Tá tudo bem com a senhora? Gente, é surreal um negócio desse, sério. Foi um caso tão midiático, mas toda vez que a gente relembra esses casos, a gente fala assim, de que época que a gente tava? É porque, tipo assim, que absurdo. É muitos erros, né? São muitos erros. E aí a gente vai vendo que a situação ela só vai aumentando. Ela só vai piorando. E aí a gente entende que se tivesse tido uma ação muito mais, como é que eu posso colocar? Bem feita. Bem feita, sabe? Tipo, não, essa é a palavra. Se você tivesse pensado, tipo, com carinho, você poderia resolver isso de... não é nem carinho, é profissionalismo, né? Mas, cara, você tá pegando a filha do outro. Imagina se fosse sua filha. Você deixar sua filha voltar lá pra dentro? Cara, eu não digo nem filha e não filha. Você tá pegando uma criança. Aí... Primeiro que você não pega um adulto pra você colocar numa cena de onde tem um cárcere privado, um sequestro. Você não faz. A sua negociação, um refém saiu, você vê, né, nessas coisas de banco, essas coisas com ter refém. Você não pega um refém pra colocar de volta. Não. Você negocia pra liberar refém. Você não negocia pra colocar o refém de volta no lugar. Só que aí o que acontece? Dizem que na negociação do Lindenberg com o policial negociador, a ideia era da Nayara ir até um certo lugar, até a próxima... Entregar alguma coisa, não era? Até próximo da porta. Aí o Lindenberg queria que o irmão da Eloá também estivesse ali. Ah, teve isso, é verdade. O irmão da Eloá também estivesse ali.
Aí a Nayara vai até esse lugar, e aí ele fala assim: você vai chegar, você vai dar a mão pra Eloá, e eu vou dar a mão pra Eloá e vai sair nós três. Uhum. Só que ela tinha que chegar até, tipo, próximo da porta do apartamento. Uhum. Aí ele fala: eu não tô te vendo, e ela com o celular: eu não tô te vendo, eu não tô te vendo. Nisso tem uma imagem da mão da Eloá pra fora, e a Nayara pegando na mão da Eloá, Sim. e nesse momento ele puxa e a Nayara volta pra dentro do apartamento, e é feita novamente de refém. Então, a polícia fala: ele não cumpriu com o combinado. Ah, gente. Só que também aí a polícia Ele já não estava cumprindo com o combinado em vários momentos, desde né? cedo. Então, a polícia deveria ter tido uma ação muito mais contundente nessa situação, Pelo amor entendeu? de Deus. Gente, a polícia em si, ó, tantos erros, mas antes da gente chegar no erro da polícia, vamos falar da mídia? Durante o sequestro, como o Ítalo já disse, várias emissoras, aliás, eu vou falar todas, porque foi praticamente isso. Todas as emissoras estavam em cima desse caso. Porque foi um caso que começou assim, um sequestro, uma menina. Só que, como eu falei, foram 4 dias. Então, assim, o negócio foi escalonando, 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 escalonando. Chegou ao ponto que realmente, se você ligasse a TV de manhã, tava passando. Se você ligasse a TV de tarde, tava passando. Se você ligasse a TV à noite, tava passando. Qualquer negociação que era feita, parava a programação da TV E assim, pra mostrar o caso. é uma época que a internet, não é como ela é hoje. Não, tava bem no começo. A gente só tinha o Orkut, o MSN ali, o Facebook já existia, mas não era tão popular no Brasil. Não. O Twitter estava começando também a estourar. Então a gente vivia no Orkut e no MSN. Uhum. Então não é igual hoje, que a gente fica nas redes sociais, tipo, passando assim. Não, era na então, TV. Tudo era televisão. E aí, fora os fakes que eram criados também da própria Eloá, né? Também teve isso. Mas, gente, ó, sinceramente, o que aconteceu na TV hoje seria algo impensável. Impensável. Tipo assim, passa de todos os limites. Tanto que, pra quem não sabe, eu fiz jornalismo, faculdade de jornalismo, e não posso falar até hoje, porque faz um pouquinho tempo que eu me formei. Mas na faculdade é estudado o caso Eloá. Os professores estudam o caso Eloá para mostrar como... Provavelmente. Para mostrar como, não só como a mídia é importante nesses casos, mas como deve ser feito o trabalho da mídia. Porque nesse caso da Eloá, é terrível, é terrível. Um amigo da família, a gente queria saber se está tudo bem, só isso. Lindenberg é Luiz Guerra, tudo bem? Somos conhecidos da... Luiz Guerra. Sou da Sônia Abrão, repórter da Sônia Abrão, a gente só está em nome da sua família, porque sua mãe está desesperada, a gente quer saber se está tudo bem, só isso. É repórter? Isso, filho, a gente está querendo saber se está tudo bem com você, nossa preocupação é com você. É da onde? Da Sônia Abrão? Isso, da Rede TV. Tal qual foi o erro da polícia, foi o erro da mídia. Era um erro atrás do outro, um absurdo atrás do outro, porque assim, inclusive especialistas falam que toda essa exposição, né, desse caso na mídia pode ter piorado o estado psicológico do Lindenberg naquele momento e também dificultou muito a ação da polícia. Porque o que acontece? Estava o tempo todo na mídia. Infelizmente, a polícia, não sei por qual motivo, eu não sei, eu tenho uma sensação de que a polícia que estava trabalhando naquele momento, eles tinham acabado de se formar e foram trabalhar, só que não é o caso, mas é essa sensação que dá. Porque, gente, não fizeram o mínimo, tipo, uma pessoa tá ali, a gente vê, por exemplo, num filme de assalto ao banco, o que a gente vê? Qual que é a primeira coisa? Corta-se os canais de comunicação e só fica, diretamente com a polícia. Em algum, por exemplo, um telefone ali do banco ou o telefone de algum refém, só existe um meio de comunicação que é entre os bandidos e a polícia. Só. Nesse caso, o Lindenberg tinha acesso ao telefone, Lindenberg tinha acesso à internet, Lindenberg tinha acesso à TV. E aí, como a gente tá falando, a TV ficava o dia inteiro passando esse caso. E a TV, os jornalistas eram muito invasivos no sentido de a todo momento tá em cima da polícia. O que vocês vão fazer? O que vocês estão fazendo? Então, se eles falassem assim, a gente tá planejando invadir, o Lindenberg sabia. Na hora que os policiais começaram... E a televisão o tempo inteiro. Na hora que os policiais começaram, que a gente vai chegar lá no momento da invasão, na hora que os policiais começam a subir a escada do prédio, o Lindenberg tá vendo. Porque é só ligar a televisão. Ele conseguia ver tudo. Ele conseguia ver toda a movimentação da polícia. Então, assim... E aí, tem um ponto que, assim, nós fizemos um vídeo recente, vamos deixar aqui em cima o card, que é falando que nos anos 2000 valia tudo pela audiência. Aqui é o auge.
A televisão em 2008, com esse caso, todo mundo queria um furo, todo mundo queria uma nova notícia, todo mundo queria uma atualização. E aí a Sônia Abrão, tanto que ela é muito criticada Até hoje, por por conta desse caso, porque a Sônia Abrão liga, entrevista o Gente, Lindenberg. se a mídia em si passou do limite, a Sônia Abrão Ela entrevista o me dá até um Lindenberg, negócio. e aí, tipo assim, nesse momento você não deve dar voz vou usar, ao bandido, porque ele é um criminoso. Ele vai falar o que ele quiser falar. Você não pode dar voz pra essa pessoa, porque você acaba inflando o ego dela, e essa pessoa vai ficando muito mais poderosa, né, na mente dele. Sim. Então tem um poder, olha onde eu posso tô. fazer o que eu quero fazer, Exatamente. o que eu exigir pra polícia, eu vou poder exigir. Então, assim, a Sônia Abrão... Gente, o que você pensa? Uma pessoa que já não tá bem da cabeça, porque invadiu um apartamento, fez adolescentes de refém, tá armado, pode fazer uma besteira a qualquer momento. Então, assim, o mínimo é quem tem que lidar com essa pessoa são pessoas que são estudadas, preparadas para a situação. Então, geralmente, por exemplo, não é qualquer policial que vai fazer a negociação. Sempre existe um policial, na teoria deveria, né, pelo menos, um policial que é formado, que tem uma especialização em negociação, é um psicólogo que vai estar à frente da negociação. Então, assim, se no pior do cenário, a Sônia Abrão ou qualquer outro veículo chamasse um psicólogo para tentar, já que tem esse meio de comunicação com ele, fala, não, ela pegava e parecia que ela estava entrevistando qualquer pessoa de um furo de fofoca. É isso mesmo, ela é acostumada só a falar fofoca. Mas fulano, mas fulano, o que você tá fazendo? Fulano, vocês comeram? Gente, era um negócio absurdo. A sua irmã que está desesperada, falando bem de você para todo mundo entendendo que você sempre foi um cara legal. É que nesse momento ninguém entende o que passou pela sua cabeça. Mas por enquanto você não fez mal para ninguém. Quer dizer, dá tempo de resolver essa situação. Vamos terminar com isso na boa, Lindenberg. Você não é do mal, você nunca foi. Então por que a situação está chegando a esse ponto agora? Estava com 4 pessoas. Então. Liberei uma. Depois de um tempo liberei outra e no outro dia liberei mais uma. Libera a Eloá, se libera também dessa história. E aí ele começava a fazer exigência, em vez de falar com os policiais, ele começava a fazer exigência pela Sônia Abrão. Aí a Sônia Abrão, para tudo, vamos ver aqui o que a gente vai fazer, porque ele tá exigindo não sei lá o quê. E aí era aquele... E esses programas não é que nem hoje, que tem horário para começar e horário para terminar. Tava dando audiência, ele ia... Ele ficava o dia inteiro no ar, se fosse preciso. Ele comia a grade inteira, acabava com a programação. Inteiro. E aí, assim como a mídia também foi aumentando a atenção para esse caso, a população também foi aumentando. O que acontece? Se você liga a sua TV, qualquer hora e tá passando esse caso, o interesse vai aumentando, Sim. o interesse vai aumentando. E aí, o que começou a acontecer? Muita gente foi muito tocada por essa situação, porque, poxa, são 2 adolescentes que estão dentro do apartamento. A população também começou a ficar muito inflada com toda essa situação. E vão pra porta, muita gente foi pra porta do apartamento, muita gente. O que dificultou também o trabalho da polícia ali. Não, mas eu fico pensando, tipo assim... Começaram a fazer zoada. Aí você pensa, o cara já não tá com a cabeça boa. Ele liga a televisão e ele se vê. Aí a Sônia Abrão... vou sair, vou ser linchado. A Sônia Abrão o tempo inteiro ligando, falando no ouvido. O povo no meio da rua gritando. Gente, qual que era a possibilidade de não dar merda? Eu fico pensando, o que a pessoa que está dentro da sua casa vai pra uma cena de crime, pra quê? Tipo assim... Pra fazer o quê? Pra gritar, pra berrar, pra atrapalhar a polícia? Você não tem, tipo, uma casa pra arrumar, um trabalho, qualquer coisa, pelo amor gente. de Deus. E aí, a gente vai falar aqui que, através da mídia, o pai da Eloá... Que é um caso à parte. Que isso é um caso à parte. E poucas pessoas lembram também disso. Sim. O pai da Eloá, ele era foragido da polícia do estado de Alagoas. Eu até falei pra Raquel que a gente montando um roteiro aqui, eu lembro dessa história, eu lembro do caso, porque por ser um caso midiático dentro do estado, só que em 1900, eu não era nascido, mas depois eu tive acesso a esse caso. Em 1991, um delegado da polícia, de nome Ricardo Lessa, ele foi assassinado por uma gangue que tinha dentro do estado do Alagoas uma milícia formada por militares. E o pai da Eloá estava envolvido nessa situação, com essa galera. E ele foge para São Paulo. Que é o Everaldo, o pai da Eloá. Ele muda de nome aqui em São Paulo. E aí ele forma uma família com a mãe da Eloá, é onde ele tem a Eloá como filha. E o irmão dela, dela, acho que é Guilherme o nome dele. Eu não me recordo. É Guilherme, ou é Guilherme ou é Gustavo.
E aí ele tem esses 2 filhos, só que a família não sabia desse passado do pai e do esposo. No meio disso tudo, o pai da Eloá dá entrevista falando que quer justiça. E quando acontece a questão da invasão da polícia e dos tiros, o pai da Eloá passa mal. Ele é atendido na mesma hora ali pelo corpo de bombeiro, pelo SAMU. E a polícia de Alagoas olha e fala assim: muito estranha essa pessoa. Conheço esse carinha. Muito estranho esse cara. E ele é reconhecido porque ele tem um sinal. Uma cicatriz no rosto? Um sinal no rosto, próximo ao nariz. E ele só é pego por conta disso. Porque se ele não tivesse aparecido na televisão, na mídia, ele poderia ter continuado a vida dele à torta direito. Isso acontece no caso dele lá em 2008. Quando ele percebe que a polícia está atrás dele, ele foge. Ele foge de novo. Porque ele já estava foragido. Ele já estava antes, foragido. né? Aí ele pega de São Paulo e ele vai passando de estado em estado de carro, pedindo ajuda pro pessoal pra comer, porque ele não poderia aparecer em alguns lugares, porque senão a pessoa iria pegar ele. E ele volta pra Maceió e fica escondido num sítio da família, de parentes próximos. Só que aí eu fico pensando, não passando pano, mas imagina. Você acabou de perder sua filha. A sua família, que até então era uma... Acaba de descobrir quem é você. Acaba de descobrir quem é você. Imagina a cabeça da sua esposa, que perdeu uma filha E perdeu o marido. Forma, E do né? seu filho, que perdeu a irmã. E perdeu a irmã. Tipo assim, que você não sabe onde tá e como tá. Então... Mas o mais trágico disso tudo é uma pessoa que é foragida, que matou uma pessoa que... Né, ele foi julgado, então pode falar. Ele foi julgado e condenado, né? Ele fazia parte ali. Matou uma pessoa, aparece na televisão, tudo bem que é filha dele, gente. A gente não pode aqui, é um pai. Mas ele mata uma pessoa, fica foragido e aparece na TV pedindo justiça por quem matou a filha dele. Então, tipo assim, a hipocrisia aqui Mas vai... é aquilo que eu falei pra você, tipo assim, as pessoas... A impunidade é tão grande... Fala assim, eu vou fazer isso aqui, nada vai me atingir, nada vai me pegar, entendeu? Sim, pois é. Aí entra mais uma coisa nessa... de como essas transmissões foram parar. Então, acabou que ajudou a pegar um foragido, né? Mas a gente sabe que não foi essa a intenção. Sim. A intenção era realmente ali o lucro, como é que fala? O furo, né? O furo de reportagem ali. E, gente, pra mim, a Sônia Abrão, assim, a partir daí, eu não consigo olhar pra essa mulher e não lembrar desse caso. Ela já pediu desculpa, falou que se Já. arrepende e tudo mais. Mas, só assim, que é algo que e também fica não marcado, só ela, né? porque também é emissora, Sim, tudo mais. sim, Não foi sim. só ela em específico. Mas é que ela acabou sendo a cara desse caso. É sempre que todo lugar que eu vejo falando desse caso menciona a Sônia Abrão. E, infelizmente, né, por uma escolha da emissora e também dela, ela acabou ficando marcada aí. Mas não foi só ela, muitas emissoras, muita TV. Só que uma de uma forma um pouco mais profissional, realmente relatando o caso, é que ela acabou, ela não só transmitia, ela acabou inserindo Sim. no caso. É porque eu acho que ela foi a única pessoa que ligou para o Ela Lindenberg. liga. Então, Gente, quem teve essa ideia? Como é que fala? A gente tá falando da televisão do tipo, 90, 2000 eu ali, sei. que era. Tudo valia ali pela audiência. Ai, gente, que até tristeza. mesmo atrapalhar uma operação policial. Pensa. Aí tem que lidar até hoje com uma morte nas costas, né? Mesmo não sendo ela a pessoa que cometeu o crime. E chega o dia onde o final do sequestro acontece com quase 100 horas de cárcere privado da Eloá e da Nayara. E aí é onde começa... O caso começou na segunda, termina na sexta-feira, né? Sexta-feira, Isso. dia 17 de outubro, depois de quase 100 horas, gente. E Absurdo. aí é onde começa, nesse ponto, É tudo piorar. a piorar toda a situação. Por quê? A polícia vai invadir o cativeiro, vou usar aqui a palavra cativeiro. A polícia vai invadir o cativeiro, só que antes da polícia fazer isso, o Lindenberg está no telefone com o negociador, e depois que desliga, a primeira coisa que ele faz, a Nayara diz isso na entrevista, é que ele pega a mesa e coloca na porta. Ele faz uma barreira, né, Isso, na porta. ele faz uma barreira na porta. Mas como que ele pensa nisso? Porque ele tá vendo na TV os policiais subindo o prédio. Então, mas assim que ele desliga o telefone, eu não sei se o cara falou que ia invadir também, o negociador. Você não tem acesso a E isso, aí ele né? pega, coloca... Mas talvez ele tenha visto pela TV mesmo, Também, uma movimentação, né? Ele coloca essa porta, A a mesa. mesa na porta. A polícia explode a porta e adentra dentro do cativeiro, do apartamento. Só que aí eu vou voltar um pouco antes. Tá.
Tá. Aqui nós estamos no dia 17 de outubro. No dia 13, quando começa, eles recebem comida, eles recebem água. Então, tipo assim, Não cortou a luz, não cortou não luz. cortou. Então, Eles assim, cortam a luz e depois volta. Tipo assim, é um monte de coisa fica errada. muito confortável, né? Só que aí eles recebiam comida toda hora. A polícia não pensou em botar um sonífero na comida. Tipo, Eles não pensaram em nada. um Boa Noite Cinderela, eu sei que é errado falar isso, porque muitas pessoas já sofreram com isso. Mas nesse momento Gente. era algo que era Era pra ser feito necessário Sim. ter essa atitude. Você saía de lá com todas as pessoas vivas. Entendeu? Não era pra essa menina ter morrido, gente. A verdade é essa. E aí, agora vamos saindo. Agora a gente volta Na pro dia sexta. 17 de novo. E aí, quando a polícia entra, deu tempo do Lindenberg arrumar a arma, atirar na Eloá, atirar na Nayara Isso aí. e sair. Lindo não, porque ele não é bonito. E sair com vida. Um tiro corta a bochecha da Nayara. A Nayara fala que ela se levanta, ela sente queimar o rosto dela. Ela fala que ela se levanta, ela sai do apartamento, só que antes de sair do apartamento, ela olha e vê a Eloá no chão caída, só que ela diz que não vê sangue. Então ela só acha que, tipo assim, só tá ali caída. Aí ela sai. Assim que ela sai, quando ela tá do lado de fora, um policial pega ela e leva ela. Ela sai andando Ela do sai apartamento. correndo. É. E aí tem esse ponto. E aí é onde começa a confusão entre Lindenberg e polícia, e mídia também e polícia. Porque uns falam que a polícia só arromba porque ouviu barulho de tiro, só que depois é confirmado que primeiro escuta o estrondo do... É, porque, como a gente falou, toda a cena, ela foi gravada. Então a gente viu o policial subir nos prédios, a gente viu o policial chegando na porta, a gente viu a explosão. Gente, pensa que tava todo mundo já tão mexido, que já tava de segunda a sexta vendo esse caso. E era o dia inteiro. Então já tava todo mundo tão envolvido nessa história, e de repente você escuta uma explosão. Uma explosão, e você fala, meu Deus, e depois de explosão, tiros. Então foi tão absurdo, tão surreal lembrar essa cena. E aí você escuta a explosão, escuta tiro, você não sabe o que aconteceu, porque fica aquela fumaça, ninguém entende o que aconteceu, até a gente ver. Só que aí, como o Ítalo falou, a polícia dá a versão dela. A polícia fala, não, a gente invadiu porque a gente escutou um tiro. Só que como tudo foi gravado, é a mesma história de hoje os policiais com a câmera. Como a gente câmera corporal, a câmera corporal. Então, assim, eles não... Acaba que eles não dá pra eles falar o que eles quiserem. Porque é óbvio que pegaria mal pra eles falarem que por uma ação da polícia, essa menina foi morta. Então eles falam isso, só que muitos especialistas pegaram gravações de emissoras que filmaram esse momento, e aí viram que primeiro você escuta a explosão e o arrombamento da polícia, e depois você escuta os tiros. Então o que dá a entender? A polícia invade, o Lindenberg se assusta e faz os disparos. Não é passando pano pro Lindenberg, pelo amor de Deus. Ele escolheu tudo isso. Mas, se a polícia tivesse feito uma ação efetiva e bem feita, nada disso era para ter acontecido. Exatamente. Só a gente aqui, que não temos nada a ver com polícia, com nada, a gente já deu várias opções aqui do que poderia ter sido feito. Então, assim, não fizeram nada, e na hora que resolveram fazer, aconteceu toda essa tragédia. E, tipo assim, ele aparecia na janela com a Eloá aqui, ele de trás. Gente, nós já vimos várias ações, tipo, que tem atiradores específicos pra isso. Pra atingir. E ele aparecia na janela com a menina abraçada no pescoço da menina. E não incentivando, e não é incentivando, tipo, tirar a vida de ninguém, tá? Porque aí entra em outro debate. Sim. Mas nesse momento, ele tá correndo risco. E a polícia tá fazendo Ele tá seu correndo trabalho. risco, ele tá botando outra pessoa em risco, correndo né? risco, tipo assim, botando outra pessoa em risco e também tá colocando sua vida em risco. E a polícia tá fazendo o seu trabalho. Se nesse momento o cara pega um sniper... Gente, a sensação que eu tenho é que o tanto que não cuidaram da Eloá, cuidaram do Lindenberg. Sim, essa é a sensação que eu tenho. É isso tipo mesmo. assim, a vida dessa menina não importa. O dele importa. Vamos proteger. Vamos zelar. No fim, a menina sai numa maca e ele sai sem nenhum arranhão. Sem então, nada. Ou seja, parece que ele que estava sendo protegido desde o início. Infelizmente. E foi até o final protegido, porque ele saiu sem nenhum arranhão. Então, o bicho é tão ruim que nem a bomba não machucou ele. Não Como mesmo. pode um negócio desse? E como a Eloá é atingida na cabeça, a Eloá é levada pro hospital. Isso. E aí vem o erro parte 2 do estado de São Paulo.
Parte 2, eu acho que a gente tá na parte 15, mas tudo bem. A assessoria de imprensa do Palácio dos Bandeirantes, que é onde fica o governo do estado, Pois é. solta uma nota falando que a Eloá morreu. E aí, plantão da Globo, aquela coisa toda. Sim. Pouco tempo depois, a polícia vem e fala que não, ela não morreu. Que ela não tinha morrido Que ela não tinha morrido. E aí solta outra nota. Mas falando que ela tinha sofrido uma parada cardíaca, né? E aí que tinha sido reanimada, tava em coma, mas não tinha falecido. Isso, aí quando é depois, a morte é confirmada. Sim. Na madrugada, né? Do dia 17, cerebral. do dia pro dia 18, Isso. é confirmada a morte da Eloá. Isso já no domingo. No domingo. Então já tinha passado alguns dias ali. Ela ainda ficou no hospital. Eu acho que todo mundo torcendo, né? Nossa, gente. Pra que ela saísse com vida dessa situação. E aí a Eloá. Aí quando é confirmada a morte da Eloá, a família teve uma bela atitude. Porque como foi morte cerebral, os órgãos dela estavam funcionando. Aí eles doam os órgãos dela para que pudesse salvar a vida de outras pessoas. Então pode ser que as córneas da Eloá... Porque não fizeram com a Eloá, né? De salvar a vida dela, que poderiam ter feito. Mas ela pôde salvar outras vidas. Que bom que isso aconteceu. Então, provavelmente temos Eloá viva em outras pessoas aí até hoje. Através dos seus órgãos. Que bom que a família pôde fazer isso. Mas, gente, de verdade, é um caso que eu fico tão triste. Porque você vê, assim, o tanto de erro. A gente, os policiais... Eu não sei qual que é a questão. Porque, assim... Em vez deles estarem trabalhando para que esse caso se encerrasse, eles davam entrevista, eles também apareciam fazendo coletiva de imprensa. Promover, não era? Parecia isso. E aí tem um que ele dá uma entrevista falando, não, acho que ele estava na coletiva de imprensa. Isso. E ele fala assim, cara, como que a gente vai invadir? Ali a gente chega perto, eles estão, é papo de criança. O que eu entendo que eu entendo é que parecia que eles viam a situação como uma brincadeira. Eu acho que eles não levaram a sério. E eu acho que, de alguma forma, eles estavam gostando de como a mídia estava... Como estava dando mídia, talvez, para a corporação, de uma certa forma. Mas porque, eu assim, acho que é tanta você coisa fica assim, aí. é criança. Piorou, é criança ali dentro, gente. Você quer que a criança tenha maturidade para lidar com essa situação? Se um monte de adulto policial não teve a maturidade de resolver a situação. Aí, o que acontece? Foi de segunda a sexta. Esse caso foi se arrastando. Quando tava chegando ali pro final de semana, tipo assim, as autoridades... Já tava todo mundo cansado. Já tava todo mundo muito cansado. Também. Então, as autoridades... Então, assim, foi erro de tudo que é jeito. Porque eu tenho certeza que esses policiais também invadiram. Eu não tô falando que eles queriam matar a Eloá, que a Eloá morresse. Mas, infelizmente, as ações deles levaram a isso. Só que eu também sei que eles também foram muito pressionados. Sim. Porque o que acontece? As autoridades já estavam tipo assim, isso precisa acabar. Uma semana inteira. O estado precisava ter uma atitude então, ali, sabe? A polícia também estava sofrendo uma pressão dessa forma para encerrar a situação. Só que, tipo assim, parece que eles foram levando a brincadeira, como se em algum momento o Lindenberg fosse cansar. Como? Se ele tinha comida, ele tinha luz, ele tinha telefone. Como então ele falou, ele podia estar se achando, porque toda hora ele estava na TV falando no telefone, ele fazia as exigências, era atendido, ele tinha água dele para tomar banho, ele tinha comida. Ele ia cansar. Sabe aquele velho ditado? Dê poder e você vai descobrir quem realmente é a pessoa? Ele tava pintando e bordando. Nesses 4 dias, ele foi a pessoa mais famosa do país. Exatamente. E ele também, nesse tempo, gente, era uma criança ainda, uma adolescente, 15 anos, aí lá. Ele maltratava ela. Ele bateu nela. Ele chegou a bater nela. Ele ficava agredindo verbalmente. Não, e ele forçava ela a beijar ele, sabe? Então, assim, que terror que essa menina passou esses 4 dias. E a polícia lá. Ah, mas eu não posso invadir, porque a criança... Eu vou te falar um negócio, porque assim... Eu tenho que parar, porque eu vou ficando estressada. Onde aconteceu tudo isso é numa parte pobre da cidade de Santo André. Sim. Então, então, tudo isso ainda deve ter tido um peso maior para a ação da polícia, tá? Porque nós já vimos outros casos de sequestro, sim, até mesmo de familiares de famosos, onde a polícia age com muito mais efetividades, e isso antes de 2008. Verdade. Tá? Então, tipo, já teve o caso da mãe do Salgadinho, que foi sequestrada, o irmão do Zezé, que também foi sequestrado, e fora vários outros casos. Da filha do Silvio Santos. Sim, então... Que foi um caso super emblemático também. É da própria Patrícia, né? É da Patrícia, onde a polícia onde a polícia foi muito mais efetiva. Então parece que a vida da pessoa que tem dinheiro tem muito mais valor do que a vida da pessoa que não tem.
E aí a gente vê que existe realmente uma diferença muito grande em tudo isso. Uhum. Hoje, a gente vê que algumas coisas mudaram, outras não. Mas eu espero que se um dia isso acontecer novamente com qualquer pessoa que seja, que a polícia tenha um trabalho muito mais forte e mais contundente nessa situação. No mínimo, bem feito. E aí, Lindenberg, então, em 16 de fevereiro de 2012, o caso aconteceu em 2008. São quase 4 anos após. Em 2012, o Lindenberg foi condenado a 98 anos e 10 meses de prisão pelos crimes, né? Que foi julgado. Só que estamos no Brasil, a gente não pode fazer isso. Não que outros países também não sejam, mas, né, enfim, estamos nesse, vamos falar desse. Atualmente, Lindenberg já tem direito a saídas temporárias e também, já tinha antes, e agora em setembro desse ano, 2025, ele já cumpre uma pena apenas pernoitando na prisão. Ele então, ficou 13 anos só em regime fechado, vamos dizer. E pegou. Não, ele já nem era totalmente fechado, né? Porque primeiro ele já teve o semi-aberto, e aí hoje ele só volta pra prisão pra passar. Pra dormir. Pra dormir no hotel. Ele só volta pra prisão pra dormir. Ele tá solto. Então, assim, você vê que um cara que fez tudo isso, que tirou a vida de um adolescente. Ah, mas foi porque a polícia invadiu. Se a polícia não tivesse invadido. Não sabemos. Não sabemos, gente. Não né? sabemos. E ele ficou uma semana ali ameaçando, judiando, maltratando aquela menina. Então a gente não sabe se a gente vai falar aqui mal da ação da polícia, porque foi uma ação mal feita. Mas a gente não pode falar que se não fosse a polícia, o Lindenberg não teria matado a Eloá. Não. E ele foi condenado a 98 anos. Eles pensam, poxa, nossa, pelo menos isso. Já tá solto. Tá? Já tá solto. E aí falam que Lindenberg, ele é retratado na série Tremembé vagamente, porque diz que na época dele era uma pessoa muito retraída. Sim. Ele não era uma pessoa de conviver com os presos ali. Mais reservado ali, Ele né? sempre foi muito reservado. E dizem que ele morre de medo do pai da Eloá. Porque o pai da Eloá tem... já tem a fama. E também, né? Já tá solto, Já né? tá solto também. Então... Diz que ele morre de medo não sabemos, do pai, né? Se encontrar por aí. E o que acontece? A família do Lindenberg mora no mesmo bairro até hoje. A família de lá também mora no mesmo bairro até hoje. E quando o Lindenberg está em Santo André, no bairro ali, fala que ele nem sai de casa direito, porque ele tem medo de que algo aconteça com ele, né? É corajoso ele de estar até nesse bairro, né? E aí a gente volta, que é uma das coisas que a série Tremembé traz, mas agora com essa série porque no Tremembé, ele só tem uma cena, basicamente, ali em que ele aparece. Mas agora, com o documentário da Netflix, esse caso reacende. Sim, né? Sim. Porque o que acontece? Gente, infelizmente, são tantos casos que acontecem diariamente. Na mídia, toda hora, a gente é bombardeado com situações ruins, com casos de crime. Mas quando um documentário aparece, o crime volta na mente de todo mundo. Então, muito provavelmente a situação dele no bairro não vai ficar muito boa, porque todo mundo vai relembrar e aí os sentimentos voltam, porque só de fazer esse vídeo, eu já fico nervosa, porque a gente relembra aqueles momentos na frente da TV, vendo todas essas cenas, todo esse caso passando diante do nosso olho. Então, não sabemos como será para senhor Lindenberg. E agora, recentemente, né, a cunhada da Eloá, que não chegou a conhecer a Eloá, Cíntia Pimentel, que é casada com o irmão da Eloá, começou a fazer alguns comentários na rede social, no TikTok, falando que criticando Nayara, falando que a Nayara nunca foi amiga da Eloá, falando que achava muito estranho. Que nunca foi, não. Ela questiona assim, será se eram tão amigas? Falando que não eram melhores amigas, né? Nesse sentido. Pois é. Falando que Nayara nunca foi na casa da família pra saber como a mãe da Eloá estava, como o irmão da Eloá estava. Só que aí, tipo assim, gente, quem é essa Cíntia? Ela não estava lá. Será que também teve um cuidado com a Nayara? Porque também tem isso, né? Quem viveu todo esse trauma foi a Nayara. Foi a Nayara. Então imagina como a cabeça dela ficou, e às vezes ela pode não querer, não tô falando que é correto, se é certo ou se é errado, ter esse contato com a família ali, porque ela pode relembrar tudo que aconteceu ali. Imagina você vendo a sua melhor amiga sendo morta e você não podendo fazer nada. E você passar por aqueles momentos tenebrosos com ela, você sair e ela não. Isso. Então, assim, a Cíntia, ela faz alguns apontamentos que é complicado. E ela menciona alguma coisa, falando que a Nayara queria mídia, porque quando a Nayara sai do cativeiro, depois que passa, o que acontece? Gente, a emissora tava
né, a gente sabe todo esse caso. Então, quando ela sai, as emissoras ficam atrás da Nayara, porque foi a única sobrevivente Sim. ali. Os meninos saíram, mas os meninos saíram no primeiro dia, Então então não não tinha- viveram muito daquilo, né? Não tinha o que falar, né? Não tinham muito o que falar. Então a Nayara ela acabou ficando uma personagem emblemática também em toda essa situação. E aí o pessoal ia atrás dela pra fazer entrevista, ela recebeu algumas coisas no sentido de, sabe aquelas coisas que tinha de, um famoso que você quer conhecer, aí fazia o encontro dela, não sei o Acho que. que ela conhece o Caio Castro na época, É, né? alguma coisa assim, ela pede pra conhecer. Só que, gente, ela passou por tudo isso, ela passou por um trauma, essa menina. Ela também foi atingida, ela não morreu, mas ela também foi atingida. E aí ela fala assim, ela questiona se eram realmente tão amigas, ela questiona o afastamento da Nayara da família e se eram tão, e o desmerecimento dos amigos, porque ela fala que, a Cíntia fala, que o fato de ficar falando, a Nayara era a melhor amiga, afastam os outros amigos que eram Sim. respeitosos e leais. Mas, gente, quem tava com a menina ali no momento? Era a fulana? Era a Beltrana? Não, era a Nayara. Ah, porque se afastou da família. Gente, você vai numa casa, você vai na casa da sua amiga, você fica ali e acaba tendo um contato com a família. Mas toda vez que você for naquela casa e ver aquela família, você vai lembrar de quem? Não, e aí também tem a questão, tipo assim, até a própria mãe da Nayara pode ver Ver a na Nayara. Nayara, Não, a filha, a né? própria mãe da Eloá pode ver a Nayara e tipo, relembrar. É sofrimento pra todo mundo. Então, assim, eu acho, no mínimo, muito delicada todas essas coisas que a Cintia veio e começou a Ela apontar tá na querendo internet. mídia, né, gente? Tipo, Eu achei também, eu ai, sinceramente não gostei, achei desnecessário. porque o irmão da Eloá dá entrevista no documentário da Netflix e até onde eu sei, a gente tá gravando esse vídeo antes de sair o documentário, tá? Isso. A Cíntia não dá essa entrevista. Não aparece. Uhum. Então, tipo. Tá querendo aparecer porque não apareceu no documentário. Inclusive, a série, como a gente falou, sai hoje. Nós estamos gravando esse vídeo aqui um pouquinho antes. Mas se no vídeo, no documentário, tiver mais alguns fatos importantes que a gente não sabia ou que a gente não lembrou aqui nesse vídeo, a gente faz um novo vídeo só apontando essas novas informações, vai que traga. Mas é o que eu falei pro Ítalo, é muito difícil ter uma coisa muito específica sobre esse caso, porque foi tudo tão relatado, Sim. foi tudo tão midiático, que é muito difícil você não ter todas as informações Ter sobre algo esse escondido, caso. né? Exatamente, a não ser essa questão do pai da Eloá, que a gente falou, e também dessa questão aí das versões entre a polícia, entre o Lindenberg e também a mídia, que depois trouxe especialistas para falar sobre o caso. E aí, só pegando esse detalhe da Cíntia, né? Quando o Lindenberg pergunta pra Nayara por que você. Pra Eloá, por que você terminou comigo? Uhum. Foi a Barbie, que a Barbie era a Nayara, como a Nayara era chamada. Ou foi a professora? A professora era a mãe da Nayara. Então significa que falou alguma coisa pra você terminar comigo. Então significa que a mãe da Nayara tinha muito contato com a Eloá, deve ter dado algum conselho pra ela. Entendi, tá. Então que amizade é essa que a mãe da sua amiga te dá um conselho se vocês não são tão amigas assim, porque vocês não são tão próximas? Entendeu? Não cola, né, galera? Então é muito estranho isso daí. Eu acho que a Dona Cíntia Pimentel só quer aparecer. E esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado do conteúdo que nós trouxemos para vocês. Deixe seu comentário aqui sobre qual é a parte mais surpreendente do que você achou, seja a ação da polícia, se você lembra desse caso também, Uhum. e se vocês querem que a gente traga mais desses tipos de conteúdo para vocês, né? Deixa aqui no comentário. Porque é algo que a Raquel consome muito. Eu consumo pouco, mas eu leio mais sobre esse tipo de assunto, algumas coisas. Perturba a mente dele contando todos os casos e ele fica, olha o que você assiste, olha o que você assiste. E eu faço ele ouvir tudo. Então, se vocês querem, eu tenho o maior prazer de vir aqui contar todas as fofocas pra vocês. Tremembé, eu tô assim, eu tô viciada em qualquer coisa que saia de Tremembé. E com certeza daqui a pouco, né, do documentário sobre a Eloá e todos os documentários que saem, porque, gente, a gente tem que relembrar desses casos. E eu acho que também são casos que são importantes para a população Sim. de modo geral, seja para a polícia Deixa a gente aprender alerta também, né? Deixa alerta, população aprender, a mídia aprender como trabalhar, porque pelo amor de Deus, mas eu acho que já mudou muita coisa. Sim. Não vou falar 100%, mas já estamos um pouco melhor do que naqueles anos, nossa, início dos anos 2000, pelo amor de Deus, Jesus amado. Mas eu acho que de uma forma como um todo estamos um pouco melhor, mas é sempre bom relembrar esses casos. E eu acho que também, de certa forma, não dá paz para esses criminosos, porque, infelizmente, no Brasil, a justiça acaba sendo falha. A pessoa que foi
condenada a quase 100 anos, não fica nem 15 na cadeia, mas pelo menos vai ser lembrado, porque eu acho que a solidão para essas pessoas também precisa acontecer, sabe? Não pode simplesmente sair ou fingir que nada aconteceu e viver a vidinha dele. Porque a Eloá, infelizmente, não está mais aqui, não pôde viver o final da adolescência dela e também a vida adulta, né? Então, é isso, infelizmente. Mas deixe seu comentário aqui se você sabia de todos esses detalhes, tem alguma coisa aqui que te impressionou bastante. E a gente se vê no próximo vídeo.